Graça e paz, mais um dia que o Pai nos permite desfrutar do seu amor, podemos falar da sua graça, da sua misericórdia que se renova toda manhã e juntos podemos pensar um pouquinho à luz das Escrituras, que é a palavra que nos alimenta espiritualmente falando. Comentamos na mensagem anterior sobre o penúltimo olhar. Vamos dar continuidade nesse mesmo texto, baseado em Êxodo 14, de 1 a 14, onde eu pedi para que você pudesse ler, até para saber do que se tratava, né? Mas hoje quero ler apenas os primeiros versículos, que vai falar exatamente o seguinte. Estou com a versão NVI, e fala sobre a perseguição dos egípcios. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confuso, cercado pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu, Deus, serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. É lógico que eu pedi para que todos lessem o texto. Ali a gente vai ver a travessia do mar e todo o contexto. A grande maioria das pessoas conhece bem essa história. Quando eu falo do penúltimo olhar, porque de fato, você consegue imaginar a situação? Primeiro um olhar de medo, um olhar de insegurança. Moisés, e agora? Olha quem vem atrás de nós, aqui na frente só tem água, do lado montanha. Moisés, como é que vai ser isso? Você imagina esse olhar? E esse mesmo olhar se transforma quando o povo, através de Jesus, abre o mar, o povo atravessa em seco e dá o seu último olhar e vê tudo aquilo que o Senhor fez, destruindo, aniquilando o exército de Faraó. Por isso que o tema é sugestivo para várias mensagens, na verdade, né? Quando nós falamos desse olhar, nós podemos imaginar, como eu comentei na mensagem anterior, o que um olhar provoca, o que um olhar pode fazer. Mas dando continuidade, nós nos baseando aqui no texto, nós conseguimos imaginar, depois de todo aquele período de caminhada, lembrando o pouco da jornada do povo de Israel para Canaã, depois de 400 anos de escravidão, o povo com toda certeza começou a experimentar uma outra qualidade de vida, eu não tenho dúvida. Porém, nós temos que ter a consciência que 400 anos não podem ser apagadas de uma hora para outra. Há situações que marcam, há situações que deixam cicatriz profunda na nossa alma. Todos nós, se olharmos nosso corpo, vamos encontrar alguma cicatriz. Um corte de vidro, um corte de faca. Mas e na alma? Com certeza, decepções de relacionamento, situações adversas com familiares, ou até mesmo no trabalho, ou consigo mesmo, marcas que ficam registradas. Há situações que marcam e deixam cicatrizes profundas realmente. E é difícil esquecer certos momentos de dor. É difícil esquecer certos momentos de angústia, de vazio. Eu creio e fico imaginando que aquele povo todo, em dados momentos, deve ter ficado, não só hoje fala de ansiedade, mas devem ter tido medo, devem ter sentido a frustração de achar que foi tirado de um local para morrer no deserto, como alguns estavam ali reclamando, porque nos tirou de lá, porque mesmo como escravo, ou seja, eles estavam tão dominados, tão acostumados, que preferiam ainda assim permanecer do jeito que estavam, quando esqueceram da promessa, a promessa de Deus. E Deus mais uma vez
nesse início de texto, fala o que Moisés deveria fazer com o povo. É difícil esquecer certos momentos de dor. Nessa reflexão, quais são as suas dores? Quais são as coisas que você olha hoje e tira de lição de vida que valeu a pena confiar? Você, com o último olhar de situações ou de um ente querido que se foi, e você foi visitá-lo no hospital, com o último olhar, situações no seu meio de convivência, que você abriu mão e deu o último olhar. Infelizmente, muitas das vezes esses momentos prevalecem em nossas decisões. Em muitos casos, ficamos com medo de avançar. Em muitos casos, ficamos com medo de iniciar algo novo. Que essa pequena reflexão faça você pensar, pois o tema continua. O penúltimo olhar. O último olhar, que muitas das vezes pode fazer diferença pro lado bom ou pro lado ruim também. E o texto continua dizendo: diga aos israelitas que mudem o rumo. Vamos no versículo 2. Quem diz isso não tem nenhuma vontade de voltar, né? Nós podemos ver uma ilustração quando uma pessoa diz: já conheço essa história. Você vai começar a falar alguma coisa: já conheço essa história, já sei onde vai dar, né? Ela está dizendo: quem disse isso? Não tem nenhuma vontade de voltar. No entanto, é importante saber que aquele que nos dirige está vendo o que nós não vemos. Aleluia por essa palavra. Eu vou repetir essa frase final. É muito importante saber que aquele que nos dirige está vendo o que nós não vemos. Deus te abençoe e te proteja nesse dia. E aquilo que você olhar, aquilo que você almejar, esteja alinhado com a vontade de Deus. Porque o GPS de Deus não falha. O GPS de Deus olha de cima. Então, se ele te falar vai para a direita, vai para a direita. Se ele falar pare, pare. Se ele falar suba, desça. Ô, meu amigo, minha amiga, irmão, ouça a voz do Senhor. Não endureça o seu coração. É por Deus e para Deus que são todas as coisas. Deus te abençoe e até a próxima, Deus assim permitindo, com toda certeza.